O governador de São Paulo, João Agripino Dória, decretou lockdown das 23 horas às 5 da manhã em todo o estado, em razão do aumento das internações por Covid-19. As medidas valem da próxima sexta-feira até dia 14 de março. A medida foi anunciada em coletiva no Palácio dos Candeirantes, no Morumbi, zona oeste de São Paulo, na tarde dessa quarta-feira. Agripino ganhou gosto pelo autoritarismo, talvez por excesso de proximidade ao governo, ao regime chinês. Seu secretário já admitiu que alongar as horas de funcionamento dos estabelecimentos poderia reduzir a contaminação, pois dilui a frequência. É óbvio, mas não importa. Agripino não quer saber de lógica, de ciência, apesar dos seus discursos. Ele quer o povo trancado em casa e ponto final, com base nas cores e nas fases que ele cria. Vai ver, o vírus não atua em horário comercial, quando os metrôs e os ônibus estão lotados. Não há qualquer comprovação científica da eficácia dessas restrições, mas o governador não liga. Assim como o prefeito Calil, Dória quer mostrar poder e vem agindo como uma espécie de Napoleão dos trópicos, sempre em nome da ciência e da vida, claro. Pergunta, os pancadões vão continuar? O governador vai impedir o trânsito na Cracolândia também nesse horário? Os baile funks serão interrompidos? O governador vai se mandar para Miami novamente? O seu colega, prefeito tucano Bruno Covas, vai ao Maracanã para ver algum jogo? Artistas globais que aplaudem essas medidas vão para o Caribe com as suas famílias? Youtubers vão jogar ali uma pelada com os amigos? É muita hipocrisia e insensibilidade mesmo. Nos Estados Unidos, o governador mais parecido é Andrew Cuomo, de Nova York, não por acaso adorado pela mídia esquerdista e também responsável por um dos piores resultados na pandemia, como acontece em São Paulo. Uma ex-funcionária dele chegou a acusá-lo de ter mascarado dados sobre óbitos em asilos. O Dr. Fauci, uma espécie de Mandetta americano, já teceu elogios ao governador. Para essa turma, resultados nunca importam, só a narrativa. Quando foi que achatar a curva virou fique em casa até aceitar o comunismo? Viver tem riscos. Viver em liberdade tem custos. Qual é a probabilidade de alguém saudável e jovem, por exemplo, morrer de Covid? E qual a probabilidade de morrer num assalto ou num acidente de carro? E qual a situação dos hospitais públicos em tempos normais? Quanto tempo um pobre, por exemplo, leva para ser tratado de outras doenças fatais? São perguntas incômodas, pois revelariam o grau de absurdo em que chegamos nessa pandemia. Ela em si não é sem precedentes, mas a reação a ela, sim. Nunca antes na história do Ocidente vivemos tanta passividade diante de medidas arbitrárias e autoritárias. Chega de lockdown. O pior lockdown que existe é o do espírito, como bem disse o ministro Ernesto Araújo. E ele está certo.